Bom dia pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial, continuação lá do C Sharp, parte 2, onde eu vou mostrar para vocês mais algumas diferenças. Eu converti o código aqui daquele nosso curso da Godot de conceitos de plataforma para C Sharp e algumas coisas a mais que eu notei aí que talvez vocês possam encontrar dificuldades, eu estou trazendo aqui para vocês. Antes disso, eu vou passar para vocês aqui como que vocês podem estar atualizando o repositório lá do nosso curso, dos arquivos do tutoriais do meu GitHub, e ter na máquina de vocês sempre atualizado aí para não ter que ficar baixando novamente, tá? Então vocês vão entrar lá no GitHub do Unilink Games, YouTube Godot, aquele caminho que eu já mostrei para vocês. Vocês vão ter que ter o GitHub instalado. Eu tenho um tutorial no site ensinando a instalar para Windows. Para Linux vocês vão só abrir o terminal e se a sua distribuição for baseada em Debian, vocês vão fazer um sudo apt-get install git. No caso aqui eu já tenho instalado, então eu não vou precisar. Tá vendo? Ele já vai mostrar para mim, ó, que eu não preciso instalar porque já está instalado. Vocês vão vir aqui na parte de Clone Download, copiar esse link, escolher uma pasta aqui que vocês querem usar. Vão abrir essa pasta no terminal, ou se no caso for no Windows, vai ter a opção de abrir bash do GitHub, do Git. Vocês vão usar git clone e o link que vocês pegaram. E dessa forma vocês vão ter aquele repositório inteiro para vocês no computador de vocês. Então quando vocês assistirem um tutorial novo, vocês vão poder clicar na pasta, abrir o terminal dentro da pasta, ou o git dentro da pasta, né? E dar um git pull. Com esse comando, vocês vão baixar a versão mais nova do meu repositório sem ter que baixar ele novamente. Então fica essa dica aí para vocês, para facilitar o trabalho. Eu anotei aqui as diferenças, eu vou explicar e no final a gente dá uma olhada se faltou alguma coisa e eu passo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui o nosso jogo aberto. Aqui os arquivos em C Sharp, né? A guia, o inimigo, o bloco main e o personagem. E a primeira anotação minha é inicializar nodes das cenas. Então vamos aqui no personagem, que eu vou ter um exemplo melhor. E aqui eu não alterei ainda, eu vou até alterar para vocês para mostrar. O que acontece? Eu cheguei a comentar lá no vídeo anterior que a gente vai começar a utilizar dessa forma, que é uma outra forma de declaração dos getNodes. Eu acho mais fácil e fica mais dentro do que a gente já trabalha com a tipagem lá do GDScript, né? Eu acho que eu até cheguei a alterar, mas eu alterei na minha outra máquina. Então eu vou alterar aqui também. Pra gente tá igualado, tá? Esse pedaço eu acelero lá no vídeo pra não ficar cansativo.
aqui vocês podem ver que fica bem mais limpo. E se tiver algum outro caso parecido, vocês podem normalmente utilizar esse As Sprite, tá? Fica bem mais fácil. Então vamos lá. Eu quis dizer aqui na parte de inicializar nodes de scenes. Então aqui eu tenho, por exemplo, o tempo invencível da nossa cena do personagem. Então vou abrir aqui, ele vai abrir no meu código, né? Que foi o que eu acabei de alterar. E aqui eu vou ter o tempo invencível. O tempo invencível, ele é um tipo timer, vocês estão vendo aí na tela. Só que eu renomeei ele, e no nosso código anterior que a gente converteu, nós tínhamos todos os nodes no nome padrão, então facilitava. Mas claro que isso não vai dificultar vocês de fazerem a criação desse node, né? Então o que vocês vão fazer, qual que é a prática que eu segui aqui? Eu declarei a variável dele lá em cima, como a gente declarou anteriormente, né? Naquele padrãozinho camel case, com o tempo com o nome do node. E lá embaixo eu mandei pegar um node pelo nome que eu tenho lá aqui na minha cena. Então, tempo invencível aqui dentro. E deixei ele como timer, porque ele é um timer, né? Como eu criei ele aqui em cima como timer, ele continua lá dentro como timer. Então esse é o primeiro ponto assim que vocês podem achar diferente e talvez tenha um pouco de dificuldade, mas não muda o conceito. É só prestar bem atenção que aqui dentro do getNode é o nome do node lá da sua cena, e aqui para facilitar o que você está trabalhando, né? Eu também deixei o mesmo nome que aquele my que eu coloco no começo. Então vamos lá, converter inteiro para string. Deixa eu ver aqui onde que eu deixei essa parte para estar mostrando para vocês. Ver se eu acho, senão a gente pula para o outro e continua no outro lá. Tá, pessoal, achei aqui, tá? Então vamos lá. O que acontece nesse pedaço aqui? Na verdade, não era aqui ainda. Vamos pro set deferred. Aí depois a gente volta aqui. Ok. Tá aqui. Então o que acontece nesse caso? Aqui nós temos um método, né, uma função para verificar quando entrou na área do personagem, que está retornando nodes. Aqui eu vou explicar para vocês também. Definimos a nossa variável lá, objeto personagem, como o corpo que retorna. E nós vamos definir a variável lá do objeto inimigo com o corpo do personagem como o corpo desse inimigo. O que acontece? Lá no nosso tutorial, se vocês assistiram o vídeo, quando chega nessa parte, eu pego a referência do personagem e coloco numa variável no inimigo, e pego a referência do inimigo e coloco numa variável do personagem, para o inimigo saber em que direção o personagem está, para ele poder olhar no personagem, e a distância que o personagem está para ele poder atacar o personagem. Então eu tenho essa referência enquanto ele está dentro da área de ataque do personagem, dentro da área
de que o personagem consegue enxergar e seguir ele, entendeu? Então o que acontece? No meu código anterior, vamos ver se a gente acha aqui, deixar lado a lado. Aqui na parte de entrou na área. Aqui se vocês verem, eu só tinha o seguinte, no caso, o objeto personagem igual a body, eu estou pegando o corpo lá que detectou na colisão e verificando antes se esse corpo é do tipo personagem e passando lá que desse corpo, a variável objeto inimigo, vai ser igual à referência do meu inimigo. Aqui no C# eu não consigo fazer isso, porque eu tenho que ter uma referência exata. Se eu fazer isso, ele não vai encontrar a variável objeto inimigo, porque ele não criou esse objeto, ele não tem nada desse objeto. Então eu tenho que usar a setDeferred. O que a setDeferred faz? Ela vai setar uma variável que está dentro desse body, ela não sabe ainda qual é, ela vai saber quando ele for criado, quando ela tiver referência, e vai setar essa variável quando o objeto estiver livre, quando ele não estiver sendo usado. A variável que ela vai setar é o objeto inimigo, que é a variável que nós temos aqui no nosso personagem. Que é o objeto inimigo, tá? E vai setar com a referência do inimigo. E nessa parte aqui de cima que nós setamos o objeto personagem, que é a referência que o inimigo tem do personagem, que nós setamos como body, nós temos que passar que esse body é um Kinematic Body 2D, para se a gente precisar usar ele depois, ele ter tudo que o Kinematic Body 2D tem. Então vejam que a principal diferença que você tem na parte do C# é você se preocupar com essa tipagem que sempre tem que ser passado, para você não ter problema, tá? E aqui no caso, como ele pede um argumento, esse método aqui da área 2D, nós temos que verificar o tipo de argumento que ele pede. No caso aqui é um node. Se a gente for aqui na Godot e vir aqui na área 2D, no nó, e nós pegarmos aqui o área entered, ele vai falar aqui, ó, área entered, no caso aqui não vai ser nem área, quer ver? Vamos dar uma olhada, eu acho que é body entered o método. É isso, ó, é o body entered. Então vamos voltar lá para ele e ver aqui, ó, o body entered, ele vai retornar, vai pedir um body que é do tipo node. Então o mesmo tipo que ele está colocando aqui dentro, a gente vai colocar aqui, entendeu? Se a gente tiver que fazer alguma conversão depois, a gente faz aqui embaixo no código. Então é isso, já expliquei para vocês o setDeferred. Essa herdar de classe anterior como tipo, é isso daqui que eu expliquei para vocês, tá? No personagem, eu não sei se a gente vai ter algo assim. Vamos dar uma olhada aqui se a gente tem. Lá embaixo que a gente tem. Aqui. Então aqui primeiro a gente verifica se aquela variável é nula. Se não for, nós vamos criar. Aqui também a gente tinha uma diferença, não tinha essa criação no código. Por quê? Eu fazia essa comparação direta aqui. Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Eu acho que até isso que eu escrevi, eu devo ter escrito errado. Era de objeto para inteiro aqui, mas a gente vê depois. Então, o que acontece aqui? Eu crio uma variável local, var dir inimigo, objeto inimigo.get. Esse get foi aquilo que eu falei, eu não vou conseguir pegar nada desse objeto inimigo, porque ele não reconhece o que tem dentro.
Então eu tenho que usar coisas da Godot, né? No caso o get é para ele retornar um valor de uma variável. Quando ele usar esse get, isso aqui já existir, ele vai conseguir achar. Então eu estou pegando a variável direção inimigo. Essa variável, ela é um inteiro. Ela vai ser 0 e 1. Só que como isso daqui, ele está considerando para mim como um objeto, quando eu colocar só dir inimigo igual a menos 1, ele vai dar erro. Então eu tenho que dizer aqui dentro do meu if que esse dir inimigo que vai vir daqui, ele vai ser um inteiro. Aí ele consegue fazer esse cálculo, entendeu? Então essa é a ideia. Então aqui na herdar de classe anterior como tipo a gente já viu. Const para objetos. Vamos lá que eu acho que eu tenho aqui no personagem mesmo. Aqui. Então o que acontece? Na Godot eu tinha constante. Se eu não me engano eu colocava só, vamos dar uma olhada aqui como que tá. Colocava só const o nome da variável. Aqui no C# não muda muita coisa. A diferença é que eu vou ter aquela sequencinha, né? Vai ser public, que é uma constante, e o tipo dela, e o nome e o valor. Essa variável você não consegue mais mudar, ela é uma constante. A única diferença é que, por exemplo, eu conseguia definir uma constante de um vector 2. Aqui no C# eu não consigo, porque ele é um objeto, então eu posso ter modificação dele. Então, nesse caso aqui, eu não consegui definir constante, só nos tipos básicos, que é inteiro, bool, eu acho que string, float, entre outros tipos que são básicos, eu consigo definir essa constante. Então, agora nós vamos falar de signal com C#. Então, o signal na GDScript, ele é até bem tranquilo, né? A gente tem o signal e o nome do signal. No C# nós temos que usar esse, eu não estou lembrando o nome agora, mas eu deixo depois no vídeo para vocês, e usar essa parte que delegate void e o nome do sinal como se fosse uma função. Então, para a gente conseguir construir ele tem que ser assim. De resto, não muda muita coisa, porque você consegue usar as mesmas coisas que tem lá, por exemplo. Deixa eu ver se temos algum aqui, não está achando. Aumentar score, deve estar no guia. Aqui, ó, achei para vocês que eu queria aqui dar inteiro para string. Então vamos lá. Então o que acontece? Eu tenho aqui na parte do score um método para ele pegar o score e somar com o score que está vindo. Isso aqui é um sinal, tá? Que ele chama depois. E para exibir esse score. Então no caso score mais corrente score to string. Corrente score é um inteiro. Se eu deixar só ele não vai conseguir entender. Então tem que converter ele para string. No C# eu usava str. Aqui, aliás, no GDScript eu usava str. Como aqui é C#, eu tenho que ver no C# como que converte de string para ele. Aí você tem esse método, que a partir de um objeto, de um inteiro ou qualquer outra coisa, se você colocar ponto to string, ele vai converter aquilo para string se for possível. Então, caso vocês tenham essa necessidade, vocês sabem que no C# vocês usam o toString. Se for algum outro caso, vocês podem fazer uma tipagem forçada, tipo int assim, um typecast, que ele vai funcionar. Então aqui eu não... Deixa eu ver se eu vou achar alguns. Aqui também eu vou explicar para vocês depois. Tá? Então aqui signal com C está explicado. De resto não muda muito, vocês vão ter o emit signal e afins. Depois vocês podem ver lá, tá? Isso aqui eu já expliquei para vocês também, que é o get lá, para vocês recuperarem variáveis no C#. Vamos dar apenas uma olhada nessa parte da câmera.
do offset da câmera. Eu acho que é isso daqui, quer ver? Vamos dar uma olhada se é isso. Eu acredito que seja isso, tá? O que acontece? Vamos lá. Aqui no GD Script eu consigo pegar direto a referência, então eu pego a câmera 2D, o offset o Y. Aqui no C Sharp eu não consigo pegar o Y dessa posição, desse offset. Eu não sei porquê, se eu conseguir alguma explicação eu passo para vocês depois. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o offset, iniciar um vetor 2 e passar a posição x e y. Como aqui eu estou alterando só o y, o x vai ser o offset da câmera 2D x e altero o y. Eu acho que ele reconhece como um valor, então eu não consigo escrever nesse valor. Se eu não me engano é isso, tá? Aí tem essa pequena diferença que vocês podem encontrar em alguns casos aí. Vocês ficam cientes dessa modificação que tem que fazer. Então vamos lá, deixa eu só passar para vocês o que estava faltando lá. Tá vendo? Outro caso aqui, ó, a gente manteve o x e alterou o y. Aqui vocês também têm umas tipagens, ó, aqueles casos lá, por exemplo, que um color que ele vai reconhecer como double, então a gente força como float. Vocês podem ter que fazer bastante esse tipo de caso, mas vocês colocando esses typecast ele vai funcionar sem problemas. Então, para finalizar, nós temos aqui, ó, os connects. O que nós fizemos no outra aula foi no caso que nós tínhamos o sinal, né? O sinal no caso era sinal próprio lá do objeto, tipo um area entered, um body entered. Aqui nós colocávamos o this, que ele estava executando aqui dentro, e aqui nós colocávamos o que ele ia executar. Aqui nesse caso, como nós temos uma separação, nós temos que fazer umas diferenças. Então, o que é isso? Se levar dano, é o sinal aqui que nós criamos no personagem, levar dano. E quando esse sinal foi emitido, ele é emitido, se eu não me engano, dentro do personagem, ele vai executar uma coisa na MyGui. A MyGui é o node do Canvas, esse node aqui, ó. Então nós estamos mandando ele executar alguma coisa aqui. E o que está executando aqui é o método dano, que é esse método que está aqui, ó, essa função. E aqui é a mesma coisa, aumentar o score do personagem, está executando no MyGui e vai chamar o score, que está aqui. Então, essa é a diferença básica, nada muito complexo, mas para vocês entenderem aí. Então acho que é isso, gente. De resto, o código vai estar lá para vocês. Vocês podem seguir aquele método que eu expliquei para baixar e atualizar na máquina de vocês. Vou testar aqui, vocês vão ver que não mudou nada. Ele continua com o mesmo funcionamento que estava na versão GD Script, né? Então aqui não mudou nada, vocês puderam ver. E qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários, a gente vai se comunicando e eu passo para vocês. Eu pretendo, não sei, talvez dar uma melhorada nisso daqui, fazer mais tutoriais em cima dele
Então é bom vocês terem tudo atualizadinho aí para poderem utilizar nas próximas aulas, tá bom? Falou, pessoal, até mais!